Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. Todos os dias nós temos esse feliz encontro aqui e hoje quis começar um pouco diferente. Quem sabe em breve nós vamos ter algumas novidades aí no nosso canal. Deus tem preparado coisas muito especiais. Continue comigo aqui, continue inscrito no canal, acompanhando, que você vai acompanhar também essas novidades que estão chegando aí para o nosso canal, para enriquecer um pouco mais aquilo que Deus tem nos proporcionado aqui diariamente. Meu nome é Jairo Luciano e eu sou seu pastor durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e oração. Quero te convidar a estar comigo até o final desse vídeo, quando nós teremos o nosso momento de oração e a ler comigo a palavra de Deus. O texto que o Senhor nos dirigiu hoje está aqui, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11, versículo 33. Isso, se você puder, acompanhe comigo essa leitura. Se você não puder, não tem problema, ouça aqui a leitura que eu farei e depois você pode conferir, porque essa referência estará na descrição do vídeo para a sua conferência sempre que você quiser. Então vamos ao texto. Assim está escrito: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso tudo seja restituído? Porque por ele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Quão insondáveis são os caminhos do Senhor. Nós não conseguimos compreender tudo o que acontece na nossa vida. Nós não sabemos como será o nosso dia de amanhã. Nós lembramos um pouco do que nos aconteceu no passado, estamos aqui no presente, vivenciando as coisas que chegam até nós e aquelas que nós buscamos com as nossas mãos, mas nós não sabemos certamente como será o futuro. Nós não temos poder de saber o futuro. Por mais que você possa ter um prognóstico futuro, por mais que você possa ter expectativas, por mais que você possa ter até uma palavra que foi dada por Deus, mas você não sabe como isso de fato vai acontecer. Ninguém sabe. Nós temos cada dia para ser vivido de uma vez só. E por isso, a nossa confiança em Deus deve ser cada vez mais constantes e firmes. Não podemos titubear em confiar em Deus. Não podemos recuar 1 milímetro sequer da nossa confiança no Senhor. Porque você pode estar vivenciando uma situação agora, nesse momento, que você não consegue entender. Você está vivenciando um problema, uma circunstância da qual você não entende. Você pergunta por que isso está acontecendo comigo, por que eu estou vivenciando esses problemas, por que isso chegou nas minhas mãos dessa forma. Às vezes você pode dizer assim, eu não fiz nada para estar vivendo o que eu estou vivendo, eu não consigo entender o momento presente que eu estou passando. Não consigo entender por que que isso me sobreveio. Nós não sabemos. Me lembro do livro de Jó, quando Jó estava ali e no começo do livro, Deus tendo um diálogo com o inimigo lá nas regiões celestiais acerca de Jó, e de repente todo aquele mal sobreveio a Jó, ele perdeu os filhos, perdeu os seus bens, perdeu a sua saúde, tudo na vida de Jó foi perdido. E Jó sequer sabia por que aquelas coisas estavam acontecendo. Grande parte do livro de Jó discorre acerca de por que ele estaria vivendo todas aquelas coisas. Os amigos de Jó, as pessoas ao redor, a esposa de Jó, o próprio Jó, não entendia por que estava vivendo aquelas coisas. E isso é o que muitas vezes nos acontece. Estamos vivendo circunstâncias, mas nós não sabemos o porquê e nem para quê. Mas Deus, Ele conhece a linha do tempo da nossa história.
Deus sabe desde antes de nós virmos a existir até o último dia da nossa existência aqui na Terra e o último momento da nossa eternidade, se bem que a eternidade não vai ter o último momento. Mas enfim, só numa expressão de que o conhecimento de Deus ele vai para além daquilo que nós podemos imaginar. Deus sabe exatamente os processos que nós precisamos passar nessa vida. Deus sabe exatamente por que e para que nós estamos vivendo as coisas que estamos vivendo agora. Talvez você possa estar vivendo um bom momento na sua vida. Que maravilha, que ótimo. Glória a Deus por isso. Mas Deus conhece por que você está vivendo isso e para que você está vivendo esse momento. Você pode estar vivendo uma circunstância muito ruim, que ninguém tem uma resposta para você. Mas Deus sabe o que está acontecendo. Ele conhece como vai ser o seu amanhã. Ele sabe onde tudo isso vai te levar. Deus, ele tem o poder deste conhecimento. Então, quando nós confiamos no Senhor, ele vai guiar os nossos passos para o propósito dele. E isso repousa a nossa tranquilidade. O que mais assusta as pessoas, o que mais adoece as pessoas no tempo presente, é exatamente a ansiedade, esse medo excessivo do futuro, essa insegurança acerca das coisas que vão acontecer. E a insegurança, a incerteza do futuro, ela pode ser doentia, ela adoece a sua mente, adoece o seu estômago, causa gastrite, causa úlceras no seu estômago. A ansiedade, ela tira a sua paz. E quando nós aprendemos a confiar no Senhor, nós nos deparamos com esse texto aqui de Romanos, onde ele fala: quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Ou seja, não há ninguém que possa dizer para Deus como que ele vai fazer as coisas, como ele não vai fazer. Não há ninguém que possa dizer para Deus que o seu plano é melhor do que o dele. Não há ninguém que possa se voltar para a sua própria vida e dizer: Deus, eu acho que o Senhor errou nesse ponto. Deveria ser feito dessa forma. Quem somos nós para nos aventurarmos numa arrogância desse nível? Apesar que algumas pessoas tentam, mas ninguém tem essa condição. Porém, Deus também não nos deixa enganados. Deus também não nos deixa desamparados. Deus não nos deixou a esmo, jogados ao vento de qualquer situação ou de circunstância. Não, Ele está no controle de todas as coisas. Deus, Ele não nos desamparou. É necessário que nós venhamos exercer fé em meio às circunstâncias. Crer no poder e na soberania de Deus diante desses momentos da nossa vida. Esse é o caminho para que a gente viva em paz. Esse é o caminho para que a gente ouça a voz de Deus e sejamos consolados em meio às dores, confortados em meio às lutas, em meio às dificuldades, provido em meio à escassez. Esse é o caminho para que a gente possa continuar fazendo aquilo que Deus propôs para nós, aquele propósito de Deus para a nossa vida, mesmo que as circunstâncias não sejam favoráveis. Porque quando eu confio na soberania de Deus, quando eu confio nas escolhas de Deus para a minha vida, quando eu dou razão a Deus diante de tudo que eu estou passando, eu estou muito mais próximo de vencer esses obstáculos, esses desafios, do que se eu ficar me debatendo, tentando com a força do meu braço, com o meu intelecto, com os meus próprios recursos, resolver problemas que não estão à altura das minhas competências e dos meus recursos. Confiar em Deus é saber que Ele tem o futuro nas mãos. Confiar em Deus é saber que Ele sabe todas as coisas e deseja te abençoar. Deus não deseja te espremer até que você morra e que você seja destruído. Não, Deus ele tem para você uma vida plena e abundante. Mas esses momentos de aperto que nós passamos, eles são usados por Deus para que nós venhamos crescer, para que nós possamos adquirir experiência, estrutura, maturidade. Tudo isso nós precisamos entender durante o processo. Nós não sabemos tudo
Nós não temos essa condição. E eu acho que é até bom que a gente não saiba mesmo. Não caberia na nossa consciência, não caberia na nossa razão saber todas as coisas. E Deus não nos fez de forma impensada. Quando Deus nos fez, Ele nos deu uma consciência com o limite certo para nós vivermos um dia de cada vez. Mas nós podemos nos perder no excesso de futuro. Então, o que o apóstolo Paulo traz nessa lindíssima poesia, que já foi musicada por muitos artistas da fé cristã, dizendo que, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão inexplicáveis são os teus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. Deus é perfeito em tudo que Ele faz. Confie no Senhor. Talvez você não tenha resposta para tudo, mas Deus continuará cuidando de você. Talvez você não vai entender tudo, mas Deus continuará cuidando de você e vai levar você ao outro lado dessa jornada. Todo deserto tem um final. Toda jornada de luta, ela tem uma data para acabar. Precisamos manter e perseverar na nossa fé, na nossa confiança de que Deus tem cuidado de nós. Porque nós, com a força do nosso braço, nós temos um limite muito pequeno. Mas quando Deus entra, os nossos limites são ampliados e vão para além daquilo que nós podemos imaginar. Ore a Deus, entregue o que você está vivendo nas mãos do Senhor, tire as suas mãos, confie que Ele está cuidando da sua vida. Não faça no seu próprio entendimento, não faça na força do seu braço, mas confie em Deus, que tudo sabe, que tudo pode e é digno de toda honra e toda glória. Pai, muito obrigado por essa palavra. Obrigado porque o Senhor é esse Deus todo-poderoso, que conhece e tem todas as coisas na palma da sua mão e que jamais, em tempo algum, perdestes o controle diante de qualquer circunstância. Eu sei que o Senhor não perde o controle de todo o universo, muito menos da minha vida, nem da vida dessa pessoa que está aqui comigo ouvindo esta mensagem. Que hoje, nesse momento, o Senhor traga uma paz que excede todo entendimento ao coração dessa pessoa, para que ela saiba que o Senhor tem cuidado de tudo e que mesmo que ela não esteja entendendo as circunstâncias do momento presente, ela pode confiar no Senhor, porque o futuro que o Senhor tem reservado é muito mais alto, muito mais precioso do que ela pode imaginar. Porque a tua palavra diz que os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos pensamentos. Os planos do Senhor são maiores do que os nossos planos para nos dar um futuro abençoado. E nós confiamos no Senhor e nos dê paz em nome de Jesus. Amém. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu comentário, deixe o seu pedido de oração e compartilhe essa palavra. Alguém precisa ouvir essa mensagem e você é um especial canal de Deus para isso. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.